que nós temos um enorme atraso em relação ao desenvolvimento da educação que nós gostaríamos de ter, deveríamos ter um país como o Brasil nesse momento, por qualquer comparação internacional. O fato é que eu acho também que o grau de percepção da natureza do problema entre nós e o número de pessoas, a audiência desses seminários aqui e vários outros que eu tenho acompanhado no Brasil, mostram que existe um grau crescente de preocupação com o estado da educação no Brasil e, em particular, com o ensino médio, que inspira extraordinários cuidados. Só para lembrar todos, nós somos vocacionados e orientados para a área do ensino médio, tá? Temos 2 caminhos, um sempre no eixo de gestão, que também se traduz num ciclo de seminários normalmente no segundo semestre, e um caminho dentro da discussão curricular. A gente tem Goiás, Espírito Santo, Pará, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, que nos dão uma aderência ao real muito intensa. O Instituto Unibanco e essa equipe, que eu volto a frisar, maravilhosa que eu tenho, aprende demais, dá até um apoio, mas aprende muito mais do que consegue dar apoio, e com isso a gente consegue adensar a reflexão sobre eixos chaves de transformação do ensino médio. Many Latin American countries, like Brazil, upper secondary education still serves to prepare an elite for tertiary education. Yet we know that upper secondary education needs to be open to all students with very diverse learning levels and very diverse aspirations. Muito mais preocupante do que ter muita gente fora da escola é não estar conseguindo resolver esse problema que custa para os jovens, só em termos financeiros, 30 bilhões de reais por ano. Aos 15 anos de idade, o nosso potencial candidato a engenheiro tem conhecimentos em linguagem, ciências e matemática inferior aos alunos na Coreia, que estarão na base das ocupações menos relevantes para a sociedade. Modelo de escola que nós temos no Brasil, e vamos trazer para a nossa realidade, que formava pessoas para um tipo de mercado de trabalho, vai ter que ser totalmente repensado. Daí o desafio da base. E aí também eu saúdo o fato que a base para ensino fundamental já trouxe a questão de competências para o século XXI, que vão ter que estar presentes e com ênfase no nosso currículo, inclusive competências socioemocionais. Escolarizar não é sinônimo de aprender, né? E eu acho que essa discussão do currículo é uma oportunidade imperdível para a gente fazer valer essa frase, essa afirmação, né? Agora, aprender o quê? Né? E a gente precisa, todos aqui também apontaram isso, se mover de um modelo muito ainda voltado para conteúdos, e a gente precisa se mover cada vez mais para um modelo organizado por competências. Uma das coisas que eu acho muito interessante de colocar nesse ponto do que dificulta o estudo e o aprendizado do jovem na escola é o próprio sistema educacional que nós temos hoje. Os moldes do sistema são muito inflexíveis. Eles dobram os alunos para caberem dentro do sistema educacional. Poucas coisas nas atuais diretrizes curriculares do ensino médio precisarão ser mudadas por conta da lei do ensino médio. Algumas vão precisar ser mudadas. As diretrizes curriculares, como a LDB, já davam, aqui quero apenas repetir o que você falou, já vem dando ampla liberdade aos gestores e formuladores de política educacional para fazer flexibilidade, para organizar o ensino médio praticamente da maneira como considerarem mais adequado e mais justo, inclusive com trilhas, inclusive com módulos, inclusive com tempos diferenciados. Isso não está apenas na LDB, volto a dizer, mas está explicitamente colocado nas atuais diretrizes curriculares do ensino médio, não apenas como possibilidade, mas como recomendação. Eu acho que a lei trouxe um conceito fundamental, flexibilização. Eu costumo usar a expressão descongelou o ensino médio brasileiro, né? Então a lei ela é importante. Ela trouxe o conceito de flexibilização
digamos, curricular. Então, nós temos que ter esse currículo realmente, esse currículo que atenda essas necessidades dos estudantes, muito bem expressas aqui, entendeu? Quando a gente sabe que não está casando, não é aquilo que eles querem, mas a gente já foi provocado até ali, né? Porque agora que a coisa vai acontecer de fato, não é? Será que esses nossos jovens, eles realmente são plenamente capazes para fazer essas escolhas? A gente espera que realmente a gente possa ter essas possibilidades, porque o jovem está tentando, o que ele está buscando são caminhos, e às vezes eles têm as portas, nós temos as portas fechadas. Então qualquer coisa é tudo uma tentativa, a gente está tentando e a gente precisa dessas possibilidades. E a flexibilização é uma coisa super interessante, chama muita atenção, mas que ao mesmo tempo, vou falar para mim pessoalmente, me dá um pouco de medo, porque até quando a minha escolha vai ser respeitada? Mas é a flexibilização só do currículo, as aulas vão continuar sendo as mesmas, a escola vai continuar tendo aquele mesmo papel. Eu creio sim que a gente precisa de uma mudança, não de qualquer mudança urgente, mas a gente precisa de uma mudança que vá servir aos jovens. Sonhar um ensino médio, né? Um ensino médio que faça sentido para os alunos, mas eu estou entendendo aqui que é muito difícil pensar essa reforma só do ponto de vista do currículo, né? Ou do que se vai ensinar. Vocês falaram muito aqui da importância de pensar isso de forma integrada e integral. E a reforma do ensino médio vem muito no sentido de melhorar esses números. Ainda enquanto desafios do ensino médio vocacional, o que nós temos? A escola de ensino médio precisa ter outro tipo de atitude. Trazemos aqui algumas experiências de escolas profissionalizantes. Então, por exemplo, promover o diálogo e parceria com instituições do mundo do trabalho, começando, inclusive, com as escolas técnicas. Se a escola de ensino médio permanece fechada nos seus muros, dificilmente ela vai fazer qualquer tipo de inovação curricular. Então, segue-se sempre o modelo tradicional. Tem esse desafio imenso. É um estado, Eduardo, com 167 municípios e, pasmem, 135 têm apenas uma escola de ensino médio. E aí a gente sabe que com 55% dos municípios com apenas uma escola em Santa Catarina, eu não vou poder fugir de realizar arranjos educacionais para poder organizar essa oferta. Esse arranjo educacional define, inclusive, quais são os potenciais de oferta que eu tenho em cada município ou em cada escola e ajustes do ponto de vista de transporte, de mobilidade, de utilização de tecnologia da informação para poder fazer isso acontecer. E o próprio reordenamento da rede, porque a gente vai ter que repensar, como o Eduardo colocou, toda a nossa estrutura de rede, para estados que têm municípios com mais escolas, com menos escolas, com municípios com muitos com uma única escola, enfim, toda a rede vai ter que ser repensada. Isso impacta em financiamento, isso impacta em pensar transporte escolar e muitos outros aspectos para a implantação desse novo ensino médio. A formação de professores talvez aqui esteja a questão central, porque é aquilo que já foi dito aqui. Quer dizer, não adianta você fazer grandes mudanças, vou dizer assim, no esqueleto, se você não muda a forma. Quer dizer, aquilo que acontece dentro da sala de aula precisa de uma vez por todas ser alterado. Essa ideia de que eu sei e, portanto, sou professor, e que você não sabe, portanto, você é aluno, e que desta forma eu falo e você ouve, que é o 90% do que acontece dentro das nossas salas de aula, ela precisa ser superada, porque senão nós nunca vamos incorporar as inovações. Primeiro, a quebra de paradigma, né? Sabemos hoje que temos um grupo de professores concursado na rede, todo mundo quer valer a sua disciplina, a sua carga horária. Então, a gente precisa discutir muito isso, para que isso não vire uma guerra entre as
os conselhos, entre as formações, porque a minha disciplina não pode sair, a tua pode, a minha não pode diminuir. Então, precisamos ressignificar isso nesse debate, dentro dessa carga horária estipulada. Eu não estou falando de aumento salarial diretamente, mas eu vou sair de sala de aula para poder estudar, para melhorar o meu ensino-aprendizagem, eu preciso ter algum subsídio financeiro para fazer essa reparação. Y eso requiere una gran formación docente. Ustedes tienen que tener un plan de implementación de la formación continua docente hoy. En México cometimos el error de tardar 8 años en la reforma del 2007. Tardar 8 años en una reforma, mejor no hagan reforma. Então, para avançar na flexibilização, devemos ter em conta que os docentes são profissionais com autonomia. Se a gente não acredita ao professor, então o professor não vai acreditar na gente. Eles têm que ter autonomia e a gente tem que dar apoio. O principal caminho é o diálogo, para a gente estabelecer mudanças na escola, porque mesmo com essa infraestrutura, mesmo com esses problemas, a gente fez coisas interessantíssimas. A ideia de que uma mudança curricular ela não pode ser feita sem a produção de algum consenso entre os diferentes atores que vivenciam a educação na escola, né? E esses atores, eles têm, claro, expectativas, necessidades, interesses muito distintos entre si. Portanto, é necessário criar um ambiente de implementação que gere aderência, né? O que a gente faz, de tudo que a gente faz, sempre se traduz neste momento ou em outros momentos que é uma valorização, me parece, radical do diálogo que traz as diferenças, que expõe os contraditórios, que ouve a todos. Nesses 2 dias, né, ouvimos os estudantes, os diretores, os professores, os especialistas, os gestores, os secretários, todos, vários atores. Ficou faltando, a gente toda hora lembra alguém lembrou, pô, a gente não trouxe o sindicato, no próximo a gente traz o sindicato, toda hora vai faltar alguém, certo? Mas a gente vai cada vez mais trazendo as pessoas e com essa visão plural, certo? O Instituto Unibanco é um espaço de diálogo democrático que traz o contraditório como reflexão, como base de uma reflexão para produzir caminhos, para encontrar modos de, na reflexão substantiva baseada em evidências, identificar nossos desafios e saber desta identificação como é que cada um de nós pode contribuir para construir esses caminhos.